Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, 31 de janeiro de 2025. Vamos meditar a palavra, vamos aprender um pouco mais com o próprio Senhor que vem nos falar através da liturgia da sua igreja. Hoje nós estamos celebrando com a igreja a memória de um grande santo, São João Bosco, presbítero, fundador dos Salesianos, pai e mestre dos jovens. Vamos aqui no site do Vaticano olhar um pouquinho da vida deste grande santo. São João Bosco tinha um propósito firme e constante de levar o maior número de almas ao paraíso. É que ele sempre cultivou em seu coração, colocando acima de tudo a salvação eterna dos que encontrava pelas ruas ou que batiam à sua porta. Seu zelo com as crianças de rua, pobres ou sem educação, exigia paulatinamente uma vida mais espiritual do que social. Veja que São João Bosco realizava obras sociais, mas essa obra social só tinha eficácia quando baseada na vida espiritual. Ele tinha sonhos proféticos, confiava de maneira filial no auxílio de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora Auxiliadora. Nasceu numa família pobre, mas era dotado de uma grande inteligência, mostrando que você nascer num lugar de dificuldade, uma condição social desfavorecida, não é uma sentença de morte para os seus potenciais. São João Bosco superou tudo isso pela fé e pelo seu esforço. No oratório, ele teve uma verdadeira paixão pelos jovens, tirou da marginalidade muitos jovens em Turim, na Itália. Ele formava cidadãos honestos e bons cristãos, sabendo que uma coisa contribui com a outra, né? Não tem como você ter uma vida reta, você ter uma vida que frutifique, sem ter fé, sem acreditar em algo superior. Vamos para a liturgia? Hoje, 31 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum, celebrando essa bela memória do grande São João Bosco. São João Bosco, rogai por nós. A primeira leitura está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo do 32 ao 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável, não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda há bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que palavra belíssima da carta aos Hebreus, que faz um itinerário conosco. Nos últimos dias temos visto o sacrifício perfeito, o Cristo sacerdote, e agora foca-se um pouco mais na nossa disponibilidade como cristãos.
O autor da carta fala sobre o início da conversão, onde o povo teve contato com as verdades de Cristo e foi valente, corajoso, enfrentou grandes tribulações, até a perda dos seus bens, o risco de vida. Será que nós também, na nossa conversão, não éramos mais corajosos? Há sempre um fervor inicial, há sempre uma disponibilidade interior quando a gente tem esse encontro pessoal com Cristo. Você se lembra quando você se converteu? Bem provável que você era mais fervoroso, mais fervorosa. O autor aqui, ele nos alerta de que nós devemos ter essa constância na fé, e essa constância é graça de Deus, que nós precisamos perseverar para alcançar o prêmio prometido por Ele, porque Ele vai voltar. Mas se esmorecermos, se perdermos a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo, se deixarmos o serviço de Deus, se abandonarmos o Evangelho, nós não receberemos o prêmio da glória eterna. É um alerta e também um pedido para que permaneçamos vigilantes na oração, na fé, nas boas obras. Vamos manter nossos olhos fixos em Jesus, fixos nos nossos propósitos de fé. Vamos para o Salmo de hoje, é o Salmo 36, em algumas traduções 37. E o refrão diz assim: a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Olha que belo salmo, meu irmão e minha irmã, vem confirmar o que a gente estava lendo na leitura da carta aos Hebreus. É Deus que nos sustenta, é Deus que dá tudo o que é necessário no tempo propício. Ele sabe tudo o que nós precisamos. E a gente deve sempre entregar a nossa vida a Ele em oração, nessa confiança filial. Porque quem é justo e bom, quem luta para fazer a vontade do Senhor, vai sendo sustentado por Ele e não deve temer nada, nem a perseguição, nem a morte. Porque nós somos filhos amados do Deus da vida. É Ele que faz florescer todos os nossos trabalhos. É Ele que faz frutificar o labor, o trabalho diário de nossas mãos. E nós vamos refletir mais profundamente sobre isso agora, nesse evangelho lindo do dia de hoje. Eu te convido a refletir comigo essa palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado,
cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus por uma palavra tão bela. Vejamos que Jesus, ele tinha essa pedagogia tão bonita, tão bela, de rebaixar-se, de se curvar diante dos pequeninos para explicar. E pela humildade e abertura do coração dos pequeninos, eles estão mais aptos a compreender os mistérios do reino de Deus do que os soberbos, do que os arrogantes. Por isso Jesus usava parábolas, trazendo elementos da simplicidade da vida no campo, por exemplo. Isso tornava tão próxima daquele povo a realidade do reino, que eles iam pouco a pouco penetrando nos mistérios de Deus. E acabava que muitos doutores, estudiosos, permaneceram com o coração fechado e não entenderam. Além disso, quando estava na intimidade, sozinho com os discípulos, Jesus explicava o sentido mais profundo de cada uma dessas parábolas. É assim que Deus age também com seus queridos, com aqueles que dedicam tempo para meditar, para refletir, para estar com Ele. E esse evangelho tão belo, essa realidade, uma semente tão pequena, gera frutos tão grandes. Que mistério é a pessoa que se esforça, planta, vai dormir, acorda, rega, acontecem as mudanças do clima, e ela vai vendo florescer ali o fruto, vai germinando, vai crescendo, vai nascendo, vai gerando belos frutos. Mas a pessoa cabe um esforço. Não é ela que diretamente causa esse germinar e esse crescer dessa hortaliça. Não é. É uma graça de Deus. E na vida espiritual também é assim. Nós devemos entregar diariamente os nossos esforços a Deus, fazendo tudo por Ele, com Ele, para Ele, entregando com fé, por intercessão da Virgem Maria, tudo o que a gente faz. E o fruto, o crescimento de cada realidade na nossa vida vai acontecendo conforme a graça dele. O Bento XVI, ao comentar essa passagem em um Ângelus, ele citou Santo Inácio de Loyola, que dizia: trabalhe como se tudo dependesse de você. Confie como se tudo dependesse de Deus. E realmente, tudo depende de Deus. Vamos trabalhar, vamos entregar, vamos fazer, vamos nos esforçar, sabendo da nossa responsabilidade. Mas também vamos rezar, vamos confiar, vamos acreditar com confiança, bom humor, com disposição, tendo a certeza de que o crescimento da árvore das nossas realizações, que fazem parte da plantação do reino de Deus desse mundo, isso cresce conforme a vontade de Deus, e Ele pode dar um fertilizante novo para que algo cresça de uma maneira que a gente nem imaginava. Tudo depende de Deus. E Ele conta com o nosso serviço diário. E o reino de Deus vai se manifestando. Não numa terra perfeita aqui. Não numa sociedade sem pecado, sem pobreza, uma sociedade perfeita aos olhos humanos, não. Mas vai germinando dentro do coração de cada um essa beleza do reino de Deus. E começa a se manifestar aqui.
mas que nós teremos a plena participação na glória no céu. É nisso que nós confiamos. Não há um paraíso na terra, mas há uma preparação para vivermos o paraíso no céu. Vai ter dificuldades, meu amado, minha amada, mas você vai perseverar, como disse a primeira leitura. Você vai ser justo e bom, como disse o Salmo, e ser sustentada por Deus. E cada um dos seus trabalhos vai frutificar para a honra e glória dele. Vamos juntos, vamos seguir partilhando a palavra, vamos seguir no amor, na fé, na esperança, na caridade, e o reino de Deus vai se manifestando a partir do nosso interior, na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.